Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico antes de nós assentarmos. Abra comigo lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Talvez você já saiba de cor, né? 1 Pedro 2 e 9. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Todos encontraram? Quem está sem Bíblia tem ali na tela também, né? 2 e 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Preste atenção nesta parte. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Podeis assentar. Queridos, antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero agradecer pela grande honra, pastor Romila Lana, sua esposa irmã Jussara, toda a família nos concede estar aqui na sua igreja. Estivemos ali em São Lourenço, depois em Gaspar para adolescentes, e agora aqui, uma alegria, uma honra estar aqui nesta abençoada cidade, sob a presidência do amado pastor. Estava lá em Cuiabá, passando um calorzinho, e viemos agora estar aqui com o pastor. Também agradeço aos amigos, vice-presidente pastor Daniel, a Júlia, família, amigo pastor Jonathan Lara, coordenador de discipulado, pastor Adriel, amigão também, pastor Adilson, pastor Jair, amigos, não vou citar todos aqui porque eu esqueço, mas também trago o abraço do pastor Sérgio a todos os pastores amigos e a igreja também, sempre fala com muito carinho aqui da cidade, e eu também tenho muito amor pela cidade de Chapecó, e a igreja em Chapecó, como o pastor Laluna falou, nós congregamos aqui, e foi aqui que eu aceitei a Jesus, foi aqui que eu fui discipulado, pelo meu discipulador, o meu pai, junto com minha mãe, após um culto de domingo, à beira da cama de casa, ele orou e eu fiz a minha confissão de fé verdadeira no ano de 1993, e até hoje Deus tem guardado e guiado. Então, amo essa cidade aqui, o Espírito Santo falou conosco. Queridos, o tema proposto é sobre discipulado nesta era digital em que nós vivemos, evangelismo e discipulado nesta era das mídias, né? Eu creio que não existem mais pessoas que estão ausentes deste meio, de qualquer tecnologia, lidando com essas questões. Todos nós estamos lidando com isso diariamente, estamos envolvidos. E olha que interessante, a maioria de nós, ao receber um folheto e entregar para alguém na rua, acredita que está fazendo um ato evangelístico, ou quando está em uma cruzada missionária, falando do amor de Deus em um ar livre, acredita que está fazendo um ato evangelístico e realmente está. Mas às vezes, quando nós olhamos as nossas ferramentas tecnológicas, seja as redes sociais, seja outras coisas que você tem à disposição, nem todos nós olhamos com esta perspectiva evangelística. E agora, neste ano que nós estamos vivendo, em que a igreja em Santa Catarina definiu a temática Todos por uma Vida Mais Missional, é tempo de nós usarmos tudo o que está ao nosso redor para sermos intencionalmente evangelistas, discipuladores. E aqui eu quero traçar então alguns motivos, alguns argumentos para que você comece a usar melhor as ferramentas da mídia, da tecnologia, aquilo que está nas suas mãos para glorificar o nome do Senhor. A começar pelo texto que nós lemos, o Senhor disse, através de Pedro, dizendo quem nós somos, e o versículo que nós lemos começa nos alegrando muito. Feliz de estar com a minha esposa, né? Esqueci de citar que às vezes a gente anda sem ela. O versículo que nós iniciamos, não dá depois, né? O versículo que nós iniciamos lendo aqui, nos alegra muito dizendo, você é geração eleita, você é sacerdócio real, é nação santa, nós somos, eu e você somos. Quem aqui é povo escolhido, adquirido por Deus? Quem é nação santa? Você precisa tomar posse desta palavra. Mas logo depois deste elogio, desta palavra de ânimo, de empoderamento, já vem
uma primeira instrução para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então este é o nosso propósito dentro da igreja, fora da igreja, dentro do departamento ou auxiliando o departamento, anunciar um ato evangelístico intencional, nas palavras, nas ações, naquilo que nós postamos, naquilo que nós vivemos, e isso não se dará se nós não tivermos contato com o mundo. Olha o que diz lá em Gênesis 2:18. Se você quiser abrir, nós vamos lendo aí os versículos, mas eu tenho anotado aqui. Gênesis 2:18 diz assim, ó: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. O que eu quero trazer com esse versículo? Que nós não fomos criados para ficarmos isolados, para não nos relacionarmos com aqueles que estão ao nosso redor. E este relacionamento, este contato social cai de novo no anunciar as virtudes do Senhor. Vamos trazer agora então para o âmbito da tecnologia, redes sociais, que são as ferramentas que a maioria de nós usamos. Talvez alguém até ao chegar aqui já verificou suas redes, já viu o WhatsApp, já recebemos pedido de oração, provavelmente via WhatsApp, está aqui na nossa mão. Estamos usando para conectar, para contactar pessoas, e estamos usando para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como está o nosso testemunho diário? Lá na palavra de Deus pelo profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó: Daniel, encerra as palavras e cele este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, o saber se multiplicará. É lógico que aumentou o conhecimento humano, Deus deu sabedoria para o ser humano criar tantas ferramentas tecnológicas, mas o amor se esfriando. Olha, nesta época de pandemia, o isolamento social causou também isolamento dentro das famílias, famílias divididas, e eu e você somos parte da família do Senhor, nação santa, povo adquirido. Precisamos manter esta unidade e alcançar novas pessoas para esta unidade também. Então as ferramentas poderosas, evoluiu a ciência e continuará evoluindo até o arrebatamento. Ferramentas poderosas que estão à nossa mão e nós precisamos fazer bom uso delas, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então vamos falar desta ferramenta evangelística chamada rede social, redes sociais. O que são elas? Todos nós fazemos uso, e infelizmente alguns pelo mau uso têm cada vez se afundado mais. Problemas familiares, problemas em relacionamento, casamentos destruídos, problemas no âmbito profissional, mas nós podemos usar para glorificar a Deus. Eu e você, servos do Senhor, podemos fazer bom uso para que o reino se expanda ainda mais e almas sejam alcançadas. É sim uma ferramenta evangelística e é também uma ferramenta de discipulado. Por que eu cito em separado essas duas palavrinhas? Porque na nossa concepção, é a maneira como nós trabalhamos ali em Joinville, o evangelismo mais a parte do anúncio, ganhar almas e trazer ao Senhor, o discipulado mais a parte de consolidar estas novas almas, para que eles comecem a dar os primeiros passos na fé. Inclusive neste tempo de pandemia, de 2020 a 2021, até a metade mais ou menos, nós passamos por um processo muito legal de discipulado pastoral via online, via videoconferência. Foi muito bom, mas eu logo vou falar por que não deu 100% de aproveitamento. Então nós temos sim as redes sociais, as ferramentas tecnológicas como ferramentas evangelísticas e de discipulado. Por quê? Vamos citar alguns motivos por que elas podem ser consideradas nesse sentido. Foi citado aqui, Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu citar a segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quando Paulo diz assim, que pregues a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com paciência e doutrina, dizendo que nós devemos usar tudo que está à disposição para guiar os nossos irmãos pelo caminho que leva ao céu.
para falar do amor de Deus, e nós vamos, às vezes, deixando passar, né? Então vamos ver, o aspecto evangelístico das redes sociais. Primeiro, o alcance. Não podemos ser engodados por esse argumento, mas é um bom argumento, o alcance. Muitas igrejas conseguiram continuar alcançando seus membros nesta época de pandemia através das suas transmissões, os seus cultos online, as suas mensagens evangelísticas postadas na rede. Um alcance muito maior do que nós alcançaríamos com uma simples caixa de som numa esquina. Glória a Deus por isso. Precisamos aprender a utilizar melhor desta ferramenta para que o alcance seja realmente efetivo. Ao fazer um comparativo entre o número de pessoas que são alcançadas através de um folheto na rua, de uma panfletagem porta em porta e de uma publicação online, é claro que o alcance da publicação será muito maior. E até mesmo se torna um pouco mais fácil, quando se pede para que divulgue determinado evento, é mais fácil encaminhar do que ir na porta, falar do evento, entregar o panfleto, convidar para vir. Não deixa de ser uma ferramenta que ainda funciona, uma forma de agir que ainda funciona, mas o alcance das redes sociais, das mídias que estão na nossa mão, ainda são maiores, alcançam ainda mais. Alcance muito grande, muitas pessoas podem e devem ser alcançadas através do mundo online, através das redes. Falar sobre salvação, sobre santificação, sobre amor e justiça de Deus. Muitas pessoas ficam sabendo dos nossos eventos através dessas redes. Mas será que eu e você já fizemos o trabalho de formiguinha convidando um colega? Já que está aqui na mão o WhatsApp, convidar para o culto, convidar para o evento, convidar para orar junto, convidar para ler um texto bíblico. Tem grupos, tem correntes que a gente até cansa, é tanta coisa, é bom dia, boa tarde, boa noite, mas um convite no momento certo, com a cooperação do Espírito Santo, pode ser um grande pesqueiro. O alcance é maior, aspecto evangelístico das redes sociais. O engajamento também é maior. Nós temos alguns jovens e adolescentes aqui. Quando nós convocamos, eu vejo por experiência própria lá em Joinville, a gente está numa congregação de alguns membros. Quando a gente convoca os adolescentes para determinadas atividades, não é sempre que há uma reunião grande, que há um bom engajamento daquele grupo, enquanto que nas redes sociais o engajamento é muito maior. Nas ferramentas que eles estão habituados a lidar todos os dias, o engajamento é muito maior. Então, nós precisamos fazer melhor uso dessas ferramentas. O alcance é melhor, o engajamento é melhor, não tentando manipular, mas devido à facilidade de acesso, devido à facilidade de operação da ferramenta, ações bem planejadas geram um engajamento maior. É a época de nós alcançarmos mais pessoas online, engajamento. E o investimento? Claro, ferramentas tecnológicas, câmeras, link de transmissão, edição, etc., tem um custo, mas o WhatsApp está na mão, todo mundo tem, uma conta numa rede, um Insta, um Face, etc., todo mundo tem. Então o investimento necessário não é tão grande, nada é de graça, mas o valor economizado com essas ferramentas, só a economia de impressão de material já é um bom incentivo para o impacto evangelístico online. Então, olhando a mídia como um todo, focando nas redes sociais, 3 argumentos porque é bom: alcance, engajamento, acessibilidade financeira. Pronto, vamos abraçar de todas as formas, vamos abraçar este mundo? Sim, mas precisamos nos capacitar antes. Este evento que vocês têm aqui, a 3ª edição, de capacitação de discipulado, é excelente, para formar pessoas preparadas para trabalhar em todas as áreas, nessa área em específico, pessoas que possam receber os ataques, pessoas que possam se deparar com questões contrárias e não se deixar levar. E é aí que reside um grande perigo da atualidade. Nós vemos muitos adolescentes bem intencionados, talvez o seu filho, talvez o seu conhecido, e ele quer ganhar almas para Jesus na rede, e ao primeiro hater que aparece, ele já começa a ficar com vergonha, talvez já comece a ter um misto de depressão, ou pior, ele começa a se envolver em outro tipo de conteúdo, porque o Satanás e seus asseclas estão usando de maneira muito forte as redes. É quase que uma gota que nós estamos lançando ao evangelizar em um oceano de maldades.
Mas precisamos continuar produzindo e incentivando, instruindo. Então incentive seu jovem, seu adolescente a se preparar, a fazer capacitações, a estar nesses seminários, a conhecer mais da Bíblia, a orar antes de fazer determinado vídeo, que eles gostam de alguns tipos de vídeos. Orar antes, para que haja um alcance verdadeiro. Não dá para mergulhar de cabeça sem estar preparado. E este preparo, este discipulado é urgente e necessário. Então, o aspecto das redes sociais como ferramenta evangelística, muito bom, com cuidado, com sabedoria. Então nós não podemos mergulhar de cabeça sem estarmos preparados. Precisamos ter o que é o equilíbrio. Deixa eu citar aqui para vocês o texto que eu fiz a anotação aqui, ó. Não apenas um equilíbrio no cuidado pessoal, a maneira com que nós nos portamos online, mas o cuidado com o próximo. Um dos aspectos principais do discipulado é o cuidado um com o outro. Nós jamais substituiremos a presença física, precisamos utilizar as redes sociais como um complemento. Veja, nós estamos eufóricos a respeito de redes, queremos usar, queremos pregar o Evangelho, tem igreja já entrando no tal do metaverso, mas uma coisa que nós nunca perderemos, é o que eu citei lá no início quando nós lemos Gênesis, quando o Senhor disse que não era bom que Adão estivesse só. Veja, o contato, o relacionamento, o momento de estarmos aqui cultuando, de estarmos dialogando em família, só quem teve um momento no gabinete do seu pastor, só quem teve uma experiência real, verdadeira em um culto, sabe que não substitui, o online não substitui. Devemos sim fazer bom uso dessas ferramentas, mas com equilíbrio. O online não substitui o real, e aí nós estamos às vezes pecando. Começamos a entrar numa mecanização dos contatos. Olha quantas pessoas pedem oração e nós só mandamos uma mãozinha dizendo que vamos orar. Olha quantas pessoas falam conosco, tentam às vezes se abrir conosco, mas nós não temos mais o tempo. Precisamos fazer o discipulado e ter o cuidado pessoal. As ferramentas que foram criadas para conectar pessoas, para unir numa mesma rede, para trazer uma proximidade que realmente alcancem algumas situações, mas agora dentro dos lares estão afastando, dentro das igrejas pode estar tirando o cuidado, é somente um contato virtual. É muito cômodo procurar o nome de um amigo na rede social, é muito cômodo chegar após um culto ou depois de algum momento em que lembrou de alguém e procurar aquela pessoa na rede social. Mas às vezes nós não aproveitamos aquele momento para mandar uma mensagem, para dizer, perguntar por que não esteve no culto, por que não está aparecendo na igreja, onde anda que não vejo mais. O contato que nós temos físico não pode ser substituído, precisa trazer para perto, precisa chamar a atenção para mais perto. O nosso modelo atual de discipulado, em que os encontros semanais acontecem por 3 meses ou após 3 meses, depois dos 3 meses tendem a ser mais distantes, vai se afastando. O processo de discipulado que nós realizamos ali em Joinville dura em média 3 meses. Nesses 3 meses o contato é semanal, o discipulador com o discipulando, toda semana em contato, sabendo os problemas, as orações, as dificuldades. Depois começa a se afastar, começa a ficar mais distante a conexão, depois se esquece e nem manda mais mensagem. E olha quanto isso tem acontecido no nosso meio às vezes, independente do processo do discipulado ou não, mas esse distanciamento, pessoas que vêm em um determinado culto, ouvem a palavra, aceitam a Jesus e vão se esvaindo, porque eu e você talvez não nos envolvemos verdadeiramente no discipulado. Evangelismo e discipulado andam juntos, o ganhar estas almas e cuidar bem delas. Muitos exemplos de situações do online que acabou tendo desequilíbrio. Agilidade das mensagens instantâneas, encurtamento de distâncias, abrangência, custo das ferramentas, mas nada disso pode nos enganar e nos fazer perder o foco que são as pessoas. Será que nós estamos realmente amando os nossos irmãos como devemos?
Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6:12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Veja, o Espírito Santo está sempre nos alertando, está sempre falando conosco, para nos trazer ao pleno conhecimento da fé, nos trazer a uma convicção maior do cristianismo, um aprofundamento maior, ser batizado no Espírito Santo, fluir nos dons, ter uma frequência nos cultos, conhecer mais da palavra de Deus. O Espírito está sempre nos impulsionando, mas infelizmente nós vemos as ferramentas sociais como uma forma de ganhar almas e acabamos perdendo a nossa alma para elas. Acabamos nos envolvendo e sendo dominados por tais ferramentas. O discipulado na época da mídia, na época da tecnologia, precisa resgatar o cuidado pessoal dos encontros, da conversa, do contato, do joelho no chão, da leitura bíblica. Precisamos continuar valorizando e não nos deixando dominar por tais ferramentas. Não podemos nos deixar dominar, perder as prioridades da nossa vida. Ter milhares de pessoas, muitos irmãos que conheci, aceitaram a Jesus, adicionei, sigo na rede, curto os videozinhos, curto as fotos, mas e o contato que eu tenho com Ele? A gente observa adolescentes, jovens, que às vezes têm muitos seguidores, chegam à igreja, sentam, vão embora sozinhos, não só apenas por aspecto de timidez, mas porque não desenvolvem relacionamentos. E com Deus é impossível que isso aconteça. Precisamos voltar ao relacionamento verdadeiro com Deus, não sermos dominados por tais ferramentas. Estamos sim na era das mídias, na era da tecnologia, precisamos fazer bom uso delas, mas não podemos perder aquilo que nós já temos, com o intuito de ganhar as massas. A ferramenta tem grande alcance, tem custo baixo, tem um engajamento maior, mas com esse objetivo de alcançar as massas, não podemos perder aquilo que já está aqui. Pensa na sua família, como está? Eu estava conversando na viagem com a Janaína sobre os nossos filhos, como nós precisamos ser mais intencionais na vida da Elisa, porque nós catequizamos o Mateus, mas a Elisa ficou um pouco de lado, ela era a menor, o maior demandava mais atenção, e agora o nosso objetivo é focar um pouco mais nela nos próximos dias. Como nós estamos tentando ganhar através das redes, mas não podemos perder aqui os nossos filhos, os nossos queridos adolescentes, os nossos queridos jovens que estão aqui na nossa igreja. Então, vamos trabalhar sim com essas redes, mas vamos abrir bem os olhos para aquilo que está aqui próximo e discipular. O que é discipular? Ensinar, falar do amor de Deus. Eu lembro quando meu pai ensinava a orar, e aí todos os dias ele cobrava se eu tinha orado. Ensinou a ler a Bíblia, e aí todos os dias eu até achava, não gostava, cobrava se tinha lido a Bíblia. Graças a Deus por isso. O discipulado é no dia a dia. Se não somos bons discipuladores no nosso lar, como seremos para as massas? Vamos trabalhar dentro de casa. Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como nós temos sido engodados. Agora vem uma época muito contundente nas redes sociais, até outubro. Vigilância, sabedoria. O que podemos ganhar, trabalhar anos para ganhar, com uma palavra podemos perder. Vamos fazer bom uso dessas redes com vigilância. Vigilância, cuidado. Uma regrinha básica para nós fazermos bom uso dessas ferramentas. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não para nosso próprio, apenas nosso próprio marketing pessoal. Isso é consequência. O Senhor vai abençoando, mas fazermos para realmente a glória de Deus, coisas que às vezes não são vistas. 1 Pedro 4:11,
Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória, poder para todos sempre. Deus nos deu as ferramentas na nossa mão. Agora nós precisamos pedir graça juntos para utilizarmos melhor, para alcançarmos estas almas que estão se perdendo. Temos diversos testemunhos. Eu lembro, o pastor Jonathan falava de um testemunho na Rádio 107, a Rádio 107, de uma moça que ligou, estava prestes a cometer suicídio e foi aconselhada. Quantas almas estão aí, à espreita, aguardando uma mensagem de ajuda, aguardando um pedido de socorro que às vezes nós não estamos conseguindo dar, às vezes nós estamos passando desapercebidos. Vamos usar as ferramentas sim para ganharmos almas e para cuidar bem delas. Comece a pensar aí, quantas pessoas você acha que poderiam estar aqui junto contigo hoje e não estão? Depois do culto, manda uma mensagem, diz: amanhã, na sede, vem participar. Faz o convite para estar junto, porque o Senhor nos ajuda. Paulo, quando fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que nós vamos fazer de diferente nas redes que nós não fazemos no dia a dia? Nada, apenas trazer as pessoas a imitarem, que resplandeça a luz que já existe em nós, para que eles possam imitar. Será que eu estou sendo digno de imitação? Será que as ferramentas que eu utilizo no dia a dia trazem as pessoas a glorificarem a Deus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. É necessário continuarmos pregando esta santificação e a paz com os irmãos, não nos conformarmos. Como eu falei antes, irmãos, nós estamos como igreja soltando gotas de água pura, de evangelho, em um mundo de águas com dejeto, águas sujas, mas continuaremos pingando, porque Paulo diz na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quantos aqui têm a convicção de que Deus os chamou para ganhar almas? A grande comissão, Mateus 28:19, pastor Daniel citou antes de fazer a leitura de 1 Timóteo, depois pastor Lima citou Marcos 16:15, portanto ide, é propósito para todos nós. Nós não podemos nos conformar com esse distanciamento causado por, paradoxalmente, redes sociais, distanciamento social. Pense comigo, se você já não perdeu um minuto de conversa com seu cônjuge, com seu filho, por causa dessas ferramentas. Pense comigo se você já não perdeu uma conversa, um diálogo no momento de refeição, por causa de uma dessas ferramentas. Pense comigo se você já não cometeu deslizes no olhar, ou no falar, ao enviar um áudio, ou ao ver alguma publicação. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em tempo de mídia, de tecnologia, de redes sociais, de celular na mão, de transmissão online, de contas em inúmeras ferramentas, nós precisamos manter a nossa diferença de sal e luz. Escola Dominical, há dois domingos atrás, falou sobre isso, sobre o sal, algo que penetra na carne e faz a transformação, e sob a luz, algo que vem de fora e ilumina. Precisamos continuar sendo sal e luz. O Senhor nos ajuda através do Espírito Santo. Olha, quantas pessoas, principalmente adolescentes, estão se deparando mais. Nós adultos, às vezes é só as correntes do Zap mesmo, mas adolescentes se deparam mais. Pessoas que estão prostradas, estão caídas, estão com problemas emocionais, e através das redes sociais começam a dar esses indícios, começam a dar essas dicas de como nós podemos auxiliá-los. Precisamos estar atentos, porque Salmos 37:24 diz assim, ainda que caia o servo de Deus, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Eu e você podemos ser a mão do Senhor para sustentar alguém, para colocar alguém de pé. Isso pode sim ter um início através de uma ferramenta de tecnologia, através de uma mídia, mas posteriormente terá um contato físico, terá uma oração e uma lágrima de verdade, terá uma atuação do Espírito Santo que está fora deste mundo concreto, vai perpassar as ferramentas das mídias. Mas enquanto nós continuarmos pregando a verdade liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. 8,36 de João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, utilizar as mídias, as ferramentas sociais para a evangelização das massas, trazer para perto, utilizar sim para encontros de discipulado. Eu falei antes sobre uma experiência que nós tivemos de um discipulado pastoral, uma espécie de mentoria. Funcionou em partes porque faltou o acompanhamento diário, pessoal, faltou aquele orar, chorar juntos, aquele olho no olho, em que não dá para escapar, em que precisa falar a verdade. Funciona até certo ponto, então podemos sim usar até certo ponto, mas até de determinado ponto em diante precisamos trazer para o pessoal e para a dependência de Deus. João 14,6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É de Jesus que nós dependemos. O pastor Josh McDowell, eu fiz uma pesquisa sobre alguns materiais dele uns anos atrás, e ele tinha uma frase que dizia assim, a queda da igreja não será pela desculpa que há falta de educação, mas será uma desintegração das famílias dentro da igreja. Então, o departamento de evangelismo, discipulado, trabalha em conjunto com as famílias. Precisamos cuidar daquilo que já está ganho aqui. Nós somos uma grande família, Assembleia AD Chapecó, Igreja das Três Estrelas, grande família da Assembleia de Deus em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, dos cristãos na terra. E nós não podemos ter esta desintegração causada por ferramentas tecnológicas que no bom uso nós acabamos fazendo mau uso. No desejo de fazer bom uso e pregar a palavra, nós acabamos nos perdendo. Abra comigo Marcos 1:18. Quem sabe de cor pode até citar. Vamos ler na versão que está ali no telão, que daí fica tudo numa voz só. Pode ser? Vamos ler junto no 3. 1, 2, 3. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Parecia meme de internet, né? Já foi usado por alguns companheiros aqui. Queridos, eu não sou contra o uso de qualquer dessas ferramentas. O pastor Lalan já falou, nós trabalhamos ali em Joinville, fazem 10 anos que nós criamos o departamento de tecnologia da informação ali. Acabou caindo comunicação, marketing, e aí a gente pedala e vai trabalhando, e o nosso objetivo não é sair das redes como igreja, precisamos continuar marcando o território ali. Como eu falei, precisamos continuar pingando aquela gota de água pura, ou se Deus nos ajudar, que abramos uma torneira com água jorrando, maiores fontes. Precisamos continuar ali, mas primeiro nós precisamos ver como está o nosso contato com Deus. Primeiro, deixe as redes por um instante e pense como está a nossa comunhão com Deus hoje. Estou apto a sair anunciando? Estou apto a sair tentando ganhar estas almas? Ou preciso primeiro vigiar, fazer alguns ajustes, dedicar um tempo um pouco maior? Eu sei por experiência própria que se não desligar esta ferramenta, não ora. Se não deixar de lado, não se concentra. Inclusive estudos, eu não trouxe aqui, mas estudos científicos comprovam que só o fato de o celular estar no mesmo ambiente, na mesma mesa, o desempenho acadêmico de jovens fazendo testes é menor. Só para o celular estar perto. Então precisamos primeiro deixar de lado o foco nas redes, focar nas pessoas, e as redes então serão um canal para nós alcançarmos e trazermos ao Senhor.
Eu sei que esse é o teu propósito, esse é o meu propósito também. Deixar todas essas coisas como ferramentas para alcançarmos estas almas. Jamais deixarmos que as pessoas tenham afastamento de Deus, que as pessoas tenham afastamento dentro das suas próprias casas, das famílias. Jamais deixar que as pessoas entrem nesses vícios que destroem, que mudam as vidas. Jamais deixar que adolescentes e jovens caiam em pecados virtuais. Não, precisamos sim discipulá-los, conforme a palavra nos instrui, conforme o Senhor nos deixou seu grande mandamento: ide, ensinai, batizai. Você está comprometido em ensinar a palavra de Deus? Eu quero que você fique em pé para nós orarmos juntos. Primeiro vamos orar juntos pela nossa vida, para que o Senhor nos ajude a manter uma vida santa, ilibada, uma boa conduta, um bom testemunho que possa ser observado e seguido por todos. Segundo, vamos orar por pessoas que já estão dando indícios nas redes de que estão se afastando do Senhor. A mídia serve também para essa observação. Terceiro, vamos orar para que o Senhor nos dê mais estratégias, para não apenas pingarmos as gotas, mas jorrarmos rios de água limpa nesta imundícia que está por aí. Ganhar mais almas, evangelizar, mas também cuidar bem delas. As ferramentas estão à disposição. Quando nós começamos a pensar somente, diretamente nas pessoas, em trazê-las para Deus, são ferramentas. É natural lembrar e mandar um WhatsApp, vai acostumando-os. É natural lembrar e gravar uma mensagem, um Reels. É natural lembrar e enviar uma pregação, uma instrução do pastor, o link da transmissão do culto, porque nós estamos pensando na alma. Foque os seus pensamentos, peça que o Espírito faça lembrar das almas, e aí as ferramentas que estão ao nosso dispor serão bem utilizadas. Agora, enquanto nós ficarmos ali, sentar na frente do Face, vou pensar o que eu vou postar para alcançar alguém, sem pensar em ninguém, só pensar se eu vou ter mais acessos, mais curtidas. Sentar na frente de uma ring light, pensar o que eu vou gravar para alcançar, falar do amor de Deus. Não, pense na pessoa, e aí as ferramentas seguirão. Vamos orar juntos. Senhor, Tu sabes as nossas limitações. Tu sabes, Senhor, como precisamos de Ti, dependemos de Ti. Estamos vivendo um mundo, Senhor, com tanto avanço tecnológico, com tanta ciência, com as mídias ao nosso dispor, e às vezes estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, sonda os nossos corações. Como está, Senhor, a nossa vida online hoje? Sonda, Senhor, tudo que vemos, que pensamos, que postamos. Qual o objetivo das nossas publicações? Sonda, Senhor, como está o nosso coração e a nossa mente nesta hora. Pode vistoriar lá, Senhor, a nossa conta em qualquer rede social. Se o arrebatamento acontecesse, que nós tenhamos provas de que somos Teus servos, também marcas nestas redes. Mas também, Senhor, abre os nossos olhos para essas pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos orando, pedindo para discipular, e as portas estão aparecendo, as dicas estão aparecendo, e nós não temos entendido. Abre os nossos olhos, Senhor. Desperta no coração, na mente do Teu filho, aquele jovem, aquela adolescente, aquele irmão, aquele casal, para que ele possa, Senhor, ser o braço estendido, para que aquele que tropeçou não fique prostrado, mas possa ser colocado de pé. Senhor, eu peço que nos dê sabedoria e estratégias para nós alcançarmos, Senhor, almas, para nós pregarmos com as ferramentas que estão à nossa disposição e tenhamos realmente eficiência, que possamos realmente trazer ao conhecimento pleno da verdade e não apenas informar, não apenas divulgar. Levanta, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes no nosso estado, nesta cidade,
que sejam verdadeiros influenciadores para o reino, para a santidade, imagem de Cristo, sal e luz nesta terra. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Que jamais qualquer um de nós perca o contato com uma esposa, com um filho, por causa de uma dessas ferramentas. Que qualquer um de nós jamais venha perder, Senhor, um irmão da igreja, por ser distraído por tais ferramentas. Que nós possamos exercer a evangelização online, possamos também discipular os nossos irmãos, através de todas as ferramentas da mídia que Tu nos proporcionas. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite, agradeço e rogo a bênção sobre esta igreja, sobre o pastor, sobre os demais obreiros, sobre a membresia em geral, sobre o nosso estado. Somos dependentes de Ti, Senhor, reconhecemos, em nome de Jesus, amém.